As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, capítulo 14. O princípio do fim do mundo. A porta abriu-se e saiu uma figura tão alta e ereta quanto a jovem, mas não tão esguia. Não trazia luz, mas parecia irradiar luz. Era um homem idoso. A barba prateada caía-lhe até os pés descalços, o cabelo prateado até os tornozelos, e usava uma túnica que parecia feita de lã de carneiros de prata. Era uma figura tão suave e digna que mais uma vez todos se levantaram em silêncio. O velho passou pelos viajantes sem falar e foi postar-se na outra extremidade da mesa, diante da filha. Ambos ergueram os braços ao alto e viraram a face para o oriente. Nessa posição começaram a cantar. Gostaria de transcrever aqui a música da canção, mas nenhum dos presentes foi capaz de se lembrar dela, mais tarde. Lúcia disse que era uma melodia alta e aguda, mas muito bonita. Uma canção fria para ser cantada bem cedo. E enquanto cantavam, as nuvens cinzentas se afastavam e os clarões ficavam cada vez maiores, até tudo ficar branco e o mar começar a refulgir como prata. Muito mais tarde, os dois continuavam sempre cantando. O oriente começou a avermelhar-se, e por fim, sem nuvens, o sol surgiu no mar, fazendo incidir seus raios na mesa, no ouro, na prata, na faca de pedra. Já várias vezes haviam pensado que o sol, ao nascer naquelas paragens, era maior do que em Nárnia. Mas agora tinham a certeza. A claridade que se refletia no orvalho e na mesa era muito mais intensa do que em qualquer outra manhã. Como Edmundo disse mais tarde, apesar de nos terem acontecido muitas coisas sensacionais, aquele foi o momento mais perturbador. Sabiam agora que tinham chegado ao princípio do fim do mundo. Do centro do sol saiu algo que veio voando na direção deles, mas que não podiam identificar, pois não conseguiam olhar fixamente. O ar estava cheio de vozes que entoavam a mesma canção de pai e filha, mas de um modo mais suave, numa linguagem desconhecida. Em pouco tempo, apareceram os donos das vozes. Centenas e centenas de grandes pássaros brancos pousavam por todos os lados, na relva, na mesa, nos ombros das pessoas, nas mãos, nas cabeças, até que se teve a impressão de que caíra uma grande nevasca. Lúcia, olhando por entre as asas que a cobriam, viu uma ave voar na direção do velho, transportando alguma coisa no bico. Um fruto ou um carvão aceso, demasiado brilhante para se olhar. As aves se calaram de repente e começaram a esvoaçar em torno da mesa. Quando a deixaram, desaparecera tudo quanto houvera para comer e beber. Levantaram voo, levando todos os restos, ossos, cascas e conchas. Voavam novamente em direção ao sol. Mas agora que não cantavam, o ar agitava-se com o ruflar das asas. A mesa estava limpa e vazia. Os três senhores dormiam. Só então o velho virou-se para os viajantes e lhes desejou boas-vindas. Senhor, disse Caspian, poderia dizer-nos como se desfaz o encantamento destes três fidalgos de Nárnia? Com o maior prazer, meu filho. Para quebrar o encantamento, vocês têm de navegar até o fim do mundo, ou o mais próximo possível dele, e regressar depois deixando lá pelo menos um de vocês. Mas que acontecerá a esse que ficar? Perguntou Rip Chip. Terá de continuar até a parte mais oriental que existe e nunca mais voltar a este mundo. É tudo quanto desejo, suspirou Rip Chip. E já estamos bem perto do fim do mundo, senhor? Perguntou Caspian. Sabe alguma coisa dos mares e das terras que existem mais para leste? Há muito que as vi, respondeu o velho, mas de uma grande altura. Não posso lhes contar nada que tenha valor para os navegantes. Quer dizer que voou? Interrompeu Eustáquio. Estive muito acima do ar, meu filho. Sou Ramandu. Mas vejo que se entreolham admirados e percebo que nunca ouviram este nome. Não é para menos, pois quando deixei de ser estrela, vocês ainda não existiam, e depois disso todas as constelações mudaram. Caramba, disse Edmundo entre os dentes, é uma estrela aposentada? Não é mais uma estrela? Perguntou Lúcia. Sou uma estrela em repouso, minha filha. Quando era uma estrela velha e decrépita, a tal ponto que vocês nem podem imaginar. Trouxeram-me para esta ilha. Agora não sou tão velho quanto antes. Todas as manhãs, uma ave traz para mim um fruto de fogo dos vales do sol, e cada um desses frutos tira um pouco da minha idade. Quando estiver jovem, feito uma criança que tivesse nascido ontem, subirei de novo, e uma vez mais, entrarei na grande dança do espaço. No nosso mundo, disse o judicioso Eustáquio, uma estrela é uma enorme bola de gás inflamável. No nosso também, meu filho, mas isso é de que uma estrela é feita, não o que ela é. Neste mundo vocês encontraram uma estrela, pois creio que já estiveram com Coriaque. Ele também é uma estrela aposentada? Perguntou Lúcia. Bem, não exatamente, respondeu Ramundo. Não foi para descansar que lhe deram o governo dos tontos,
Pode-se até dizer que foi por castigo. Poderia ter brilhado mais milhares de anos, se as coisas tivessem corrido bem. Que foi que ele fez, senhor? Perguntou Cáspia. Meu filho, não é permitido a um filho de Adão tomar conhecimento das faltas cometidas por uma estrela, mas estamos perdendo tempo. Estão decididos? Querem navegar mais para leste e voltar deixando lá um dos seus e assim quebrar o encanto, ou preferem o oeste? Não há a menor dúvida, senhor, disse Rip-Chip. Não há o que discutir, faz parte fundamental da nossa missão libertar esses 3 fidalgos. Também acho o mesmo, falou Cáspia. E mesmo que não fosse por isso, eu ficaria muito triste de não ir com o peregrino até o fim do mundo, mas tenho de pensar na tribulação. Foi contratada para encontrar os 3 fidalgos, não para chegar ao fim da terra. Se partirmos daqui na direção leste, vamos ao encontro do ponto mais oriental que existe, e não sabemos quanto tempo levaremos para chegar. São valentes, mas alguns deles já estão desejosos de embicar a proa no caminho de Nárnia. Não me parece que possa levá-los mais longe sem consultá-los. Além disso, temos o pobre Lord Rupi. Está tão fraco. Ramando interveio. Meu filho, mesmo que quisesse, não poderia navegar para leste com homens levados de má vontade ou ludibriados. Não é assim que conseguimos desfazer os grandes encantamentos. Tem de saber para onde vão e por quê. Mas quem é o homem doente? Caspian contou a história de Rupi. Ramando disse: Posso dar a ele aquilo de que mais precisa. Nesta ilha há um sono sem limite, e quem ao dormir não terá a mais leve sombra de um sonho. É só ele sentar-se com os outros 3 e ficar no esquecimento até a volta de vocês. Lúcia achou ótima a ideia. Drunia e o resto da tripulação aproximaram-se. Pararam surpresos quando avistaram Ramando e a jovem, mas tiraram logo os chapéus, adivinhando grandes personalidades. Alguns marinheiros olharam com desgosto os pratos e jarros vazios. Queira mandar 2 homens ao peregrino com uma mensagem para Lord Rupi, disse o rei Adrinian. Diga-lhe que seus últimos companheiros estão aqui adormecidos num sono sem sonhos, do qual ele poderá participar. Cumprida essa missão, Cáspia pediu a todos que se sentassem e expôs a situação. Quando acabou de falar, houve grande silêncio, depois conversas em voz baixa. Por fim, o arqueiro Mor se levantou e disse: Já há muito tempo estávamos para perguntar a Sua Majestade como havemos de voltar, daqui ou de um outro lugar qualquer. Temos tido sempre vento oeste e noroeste, tirando algumas calmarias ocasionais. Se isto não mudar, gostaria de saber que esperança temos de voltar para Nárnia. Acho que as provisões não chegarão para navegarmos este tempo todo. Conversa de homem de terra, resmungou Drinia. Ora, nestes mares há sempre vento oeste durante todo o fim do verão, mas muda sempre depois do ano novo. Havemos de ter muito vento para navegar para o ocidente, talvez mais do que precisaremos. Isso é verdade, disse um velho marujo, natural de Gala. Em janeiro e fevereiro já sopra um terrível vento de leste. Com a sua licença, se eu estivesse no comando do navio, ficaria aqui o inverno todo e só retomaria a viagem em março. E iriam comer o quê? Perguntou Eustáquio. Esta mesa, respondeu Ramando, enche-se todos os dias ao entardecer, com um banquete digno de um rei. Agora sim a conversa está ficando boa, exclamaram alguns marinheiros. Majestades, meus senhores e minhas senhoras, começou Rinelfo. Gostaria apenas de lembrar uma coisa. Ninguém veio obrigado a esta viagem. Viemos todos por livre e espontânea vontade. Muitos que estão agora a olhar para esta mesa como doidos proclamavam em voz bem alta, no dia da partida em Carri-Paravel, que haveriam de correr as mais fantásticas aventuras e juravam não voltar sem ter chegado ao fim do mundo. No cais ficaram muitos que tudo dariam para vir conosco. Não sei se entende o que quero dizer, mas na minha opinião, aquele que desistir agora, depois de tantas aventuras por estes mares, será mais estúpido do que os tontos. Ora, chegar ao princípio do fim do mundo e não ter a coragem de prosseguir? Alguns marinheiros aplaudiram, mas outros não gostaram nada. Isso não vai ser brincadeira, murmurou Edmundo para Cáspia. Que iremos fazer se estes caras não quiserem ir? Calma, ainda tenho um triunfo. Você não diz nada, Rip-Chip? Sussurrou Lúcia. Não, porque acho a Vossa Majestade que devo falar, respondeu o rato numa voz que quase todos ouviram. Os meus planos estão traçados. Enquanto puder, navegarei para o Oriente no meu peregrino. Quando o perder, remarei no meu bote. Quando o bote for ao fundo, nadarei com as minhas patas. E quando não puder nadar mais, se ainda não tiver chegado ao país de Aslan, ou atingido a extremidade do mundo, afundarei com o nariz voltado para o leste, e o outro será o líder dos ratos falantes de Nárnia.
Eu digo mesmo, gritou um marinheiro, exceto quanto ao bote, que a mim não me serviria de nada. E acrescentou em voz baixa, não posso ser humilhado por um rato. Ah, amigos, falou Cáspia, dando um salto. Ainda não entenderam a nossa intenção. Falam como se estivéssemos chegando até vocês de chapéu na mão, implorando tripulantes. Nada disso. Nós, nossos reais irmãos e fidalgos e Rip Chip, leal cavaleiro, e Lord Drinha, demandamos o fim do mundo. Somos nós que escolhemos os que devem ir, os que são dignos de ir. Nunca dissemos que iria que impedisse, por isso ordenamos a Lord Drinha e a Mestre Reese que forneçam uma lista com os nomes dos homens mais fortes, dos marinheiros mais hábeis, daqueles de sangue mais valente, dos mais leais à nossa pessoa e os de costumes e vida mais limpos. Fez uma pausa e continuou em voz mais rápida. Pela juba de Aslan, acham que o privilégio de ver as últimas coisas é assim tão fácil de conquistar? Cada homem que nos acompanhar receberá o título de peregrino da alvorada, para si e seus descendentes, e terá ao desembarcar em Carparavel ouro e terras suficientes para o resto da vida. Dispersem-se agora e deem uma volta pela ilha. Daqui a pouco examinaria os nomes que Lord Drinha achar por bem trazer-me. Houve um silêncio parecido ao rumor de um rebanho. A tripulação espalhou-se em pequenos bandos, conversando. E agora vamos tratar do caso de Rope, disse Cáspia. Ao virar a cabeça, viu que Rope havia chegado e estava sentado ao lado de Lord Argos. A filha de Ramando, junto dele, parecia tê-lo ajudado a sentar-se, e o velho mágico em pé estendia as mãos sobre a cabeça grisalha de Rope. Mesmo com a claridade do dia, via-se uma tênue luz prateada irradiando das mãos da estrela. Na face convulsionada de Rope abriu-se um sorriso. Estendeu as mãos para Lúcia e Cáspia e por um momento pareceu que ia dizer alguma coisa. O sorriso ficou mais brilhante, como se provasse uma deliciosa sensação. Deu um longo suspiro de contentamento, a cabeça caiu-lhe para a frente e adormeceu. Pobre Rope, falou Lúcia, estou feliz, deve ter passado coisas horríveis. O discurso de Cáspia produzira o efeito desejado. Muitos marujos, antes ansiosos para não continuar a viagem, estavam agora pensando justamente o contrário. Cada vez que um marinheiro anunciava que ia pedir permissão para acompanhar o navio, os outros sentiam-se cada vez mais como minoria e mais sem jeito ficavam. Iam ficando em menor número os desertores. Daí a meia hora quase todos estavam agradando Drinha e Rince para que estes dessem boas informações a respeito deles. Restavam agora 3 que não queriam ir. Esses 3 tentavam convencer os outros a ficar com eles. Pouco depois só restava um. Por fim, este mesmo começou a ter medo de ficar sozinho e mudou de opinião. E foram em massa até a mesa de Aslan. Cáspia aceitou todos os homens, menos os que mudaram de opinião no último momento. Chamava-se Manteiga Rassonsa e ficou na Ilha da Estrela durante o tempo todo que os outros levaram a alcançar o fim do mundo. Porém, desejaria muito ter ido, pois não era o tipo de pessoa que sabia apreciar uma conversa com Ramando e sua filha. Além disso, choveu o tempo todo, e ainda que houvesse todas as noites o espetacular banquete, o marinheiro chegou a perder o apetite. Dizia que lhe dava arrepios sentar-se sozinho com os 4 fidalgos adormecidos. Tinha certa razão. Quando os outros voltaram, sentiu-se tão separado de toda aquela aventura que desertou na viagem de regresso e foi viver na Calormânia, contando tais histórias acerca de suas façanhas no fim do mundo, que afinal até ele próprio acreditava nelas. De certo modo foi feliz dali em diante, mas passou a ter horror a ratos. Naquela noite comeram todos na mesa entre as colunas, onde o banquete magicamente se renovava. No dia seguinte o peregrino largou mais uma vez, exatamente na hora em que as grandes aves vinham fazer a visita matinal. Senhora, disse Cáspia, espero voltar a falar-lhe depois de quebrado o encanto. A filha de Ramundo sorriu.